E sabe qual é a melhor forma de se trabalhar a vulnerabilidade do ser humano? A vergonha que ele tem é literalmente assumindo o que ele tem. Então, no momento que eu tenho vergonha de tal coisa, eu digo, eu tenho vergonha de tal coisa. Você enfrenta isso. E aí a forma como você vai lidar com essa vergonha, aí tem vários modelos, cada um se adequa à melhor forma que prefere lidar com aquela vergonha, mas o primeiro ponto é assumir. Então você precisa assumir que você tem medo de errar, você precisa assumir que você errou, você precisa fazer o que eu fiz aqui. Eu disse, olha, eu já errei nisso em auriculacupuntura. E pra mim não é vergonha dizer, olha, eu já errei nisso, porque na hora que eu digo eu errei nisso, eu digo, eu assumo, eu errei, e ao mesmo tempo eu sei que ao assumir que eu errei, eu tenho que enfrentar uma situação. Peraí, eu errei e continuo errando, ou eu errei e agora não erro mais porque eu aprendi pelo menos isso? E aí eu conto a vocês que eu errei e eu utilizei esse erro como um aprendizado para que eu não replique mais nos outros pacientes. Lógico que durante esse período que eu estou atendendo, quanto mais eu atendo, mais possibilidade, mais risco de errar eu tenho. Porque tem coisas que não me foram ensinadas, tem coisas que não existe nenhum livro falando sobre, que na verdade você só vai aprender na prática. Literalmente no que a gente chama de campo de batalha. Então, você precisa trabalhar esse seu medo de errar com o paciente, esse medo de errar e causar lesão nesse processo no seu paciente. Porque na hora que você lida com isso, você vai atender melhor. Na hora que você lida com isso, você vai ter mais segurança. Na hora que você lida com isso, você consegue, inclusive, numa situação onde você não sabe dar uma resposta a uma pergunta que o paciente fez, você dizer, eu não sei, mas eu vou estudar. Na próxima sessão eu te respondo. E é tranquilo para você. E aí quando você faz isso, o seu paciente ele diz, olha, profissional, humilde, sabe o que faz, sabe seus limites, você se torna uma autoridade maior para o seu paciente. Na hora que você acaba com medo, muitas pessoas dizem, mas eu quero ter medo, porque acho que o medo me traz prudência, me traz cautela no atendimento. Mentira! Medo é medo, o medo te limita. Na hora que você trabalha o seu medo de errar, né, causando uma lesão, dano ao paciente, que você trabalha o seu erro, você está gerindo para você, promovendo para você liberdade. Então liberdade é a melhor coisa que tem, tá? E aí uma coisa que eu coloquei aqui também é que muitas pessoas perguntam para mim, alunos, professora, como é que eu lido com esse meu medo de errar no atendimento com aurículo, de causar lesão? Quando é que eu começo a lidar? Não tem quando é agora. Quando é que você tem tempo? É agora, o seu tempo é agora. Então você precisa começar a pensar, refletir a partir do que eu estou dizendo agora a você. Reflita, eu tenho, tô assumindo pra mim que eu tenho. Então agora eu vou trabalhar com ele, tá certo? Então é necessário que você entenda isso. E, na verdade, um dos terapeutas mais erram é nesse princípio básico. Não assumir que tem medo de errar e se colocar num patamar de superioridade e achar que é o melhor terapeuta em auriculacupuntura que existe, né? E que ele não erra nunca, que ele é perfeito. Na verdade, você tem que almejar ser o melhor que você pode ser, sem se comparar ao outro. Você não sabe como é a história do outro, quais são as experiências de vida do outro, então você não pode se comparar com ele. Ele é ele, você é você. Então você se fortaleça enquanto ser melhor terapeuta para você primeiro e depois seu paciente, tá certo? Então, assuma que você tem isso para trabalhar e lide com isso. Uma outra coisa, além de assumir, é identificar a causa. Depois de identificar a causa, se for uma crença limitante, se for algo que foi aprendido na sua infância, que você não sabe, inclusive, como é que começou? Só sei que eu tenho medo, mas não sei como começou esse medo de atender, não sei como é que começou esse medo de errar, que eu não sei. Não sei quando é que iniciou, então você vai precisar procurar algum especialista. No caso especialista, eu indicaria o psicólogo, então procura um psicólogo para trabalhar isso, para que você possa se libertar o mais rápido possível e você se tornar o melhor que você pode para o seu paciente, parar de se limitar por conta do medo, tá? Então acabe com essas travas. E o efeito colateral maior que existe ao você ter medo de errar, ao ocasionar lesão ao paciente, nesse processo de tratamento, é você acabar diminuindo seus pacientes. Acabar que você não vai ter muitos pacientes,
acabar que você com isso não vai ganhar bem como você merece enquanto terapeuta, porque terapeuta não trabalha de graça. O terapeuta investiu no conhecimento, então sim, o serviço que ele presta tem que ser cobrado e ele tem que ganhar muito bem por isso. Tá? Então você terapeuta, você que quer ser auriculacupunturista, você que já é auriculacupunturista, você tem que ganhar bem, principalmente porque você merece, você estudou, você investiu. Então sim, o paciente ele vai valorizar o seu trabalho quando você começa a se valorizar. Agora, muitas vezes você também não consegue se valorizar como deve porque você tem tanto medo de errar que você diz, espera aí, como é que eu vou cobrar um valor à minha altura do conhecimento que eu tenho, se eu tenho medo, se eu posso estar errando com o paciente, se eu posso estar causando dano, uma lesão, que talvez eu não esteja atendendo ele como ele merece. Aí esse medo, ele trava você, inclusive, de você ser reconhecido financeiramente por esse paciente, ser valorizado, cobrar pelo seu serviço da forma correta e também acaba impedindo você de se tornar, né, e ser uma autoridade para o seu paciente na auriculacupuntura. O paciente olhar para você e dizer, eu nunca mais deixo de ser atendido por ela, por ele, porque ele é muito bom no que ele faz. E olha, eu vou dizer, quando você sabe que você é muito bom no que você faz, e aí com muita humildade, lógico, não soberba, mas saber que sim, eu sou bom naquilo que eu faço, não quer dizer que eu me acho melhor do que todo mundo. Não, só estou dizendo que realmente eu sei o que eu estou fazendo. E aí quando você tem essa sensação de saber o que faz, saber que é bom naquilo que faz, a confiança que você ganha, a motivação que você ganha, isso transborda para o teu paciente. O paciente ele nota, ele percebe, ele diz, poxa, ninguém nunca me tratou como você me trata. Eu nunca vou deixar de ser tratado por você. E aí mesmo que para ele o seu tratamento pareça caro, ele vai perceber que caro é questão de subjetivo, né? Questão de comparação. Caro em relação a quê? Se você oferta o melhor tratamento, se você é diferenciado, o paciente ele paga feliz. E ele paga dizendo, poxa, eu pago, mas eu paguei com gosto. E ele não chega pra você fazendo, sabe o quê? Pedindo desconto. Ele não chega pra você dizendo, ah, você cobra tanto, mas eu conheço fulano de tal que faz aurícula igual a você e cobra menos. Por que você cobra mais? Isso não existe mais. Sabe por que não existe mais? Porque você se tornou autoridade. E você só consegue ser autoridade quando você se liberta dessas amarras de ter medo de errar no atendimento, de achar que você é inferior, de achar que você é um fracassado, de achar que você não é capaz de ser o melhor auriculapunturista que o seu paciente poderia ter e melhorar e resolver a queixa que ele traz. E não só isso. Porque o paciente que é atendido com um terapeuta que tem autoridade, que ele olha, ele diz, meu Deus, ele é literalmente foda, né? Esse paciente, ele não fica sozinho não no atendimento, não. Ele começa a chamar a mãe, o irmão, a irmã, a esposa, os primos, a tia, todo mundo na família que ele começa a identificar que tem um problema. Ele é o primeiro divulgador do seu trabalho, porque ele te enxerga como autoridade. E a partir do momento que ele divulga você para outra pessoa, quer dizer, olha, eu fui atendido e eu confio no trabalho, vá amanhã, que o seu problema vai ser resolvido. Então, entenda o impacto que se livrar do medo de errar, de lesionar, de causar dano, de prejudicar seu paciente, e você se tornar referência, ser um auriculacupunturista com referência, ganhando bem, ganhando exclusivamente só com aurículo, você consegue se manter muito bem. Isso depende de como você entende a técnica, sabe da técnica, conhece a técnica e inclusive como você se reconhece enquanto terapeuta do seu potencial, da sua capacidade.